Fala galera, e aí, só de zoas? Aqui quem fala é o Finger e o vídeo de hoje é mais um daqueles que eu comento especificamente sobre algum artista da cena. E hoje falarei sobre Davi Duarte ou simplesmente Jovem Dex. Balança a raba pros manos, vem de costa e eu sarrando, vem de costa e eu sarrando. Bom, rapaziada, para entendermos e analisarmos o presente do Jovem Dex, é preciso antes conhecer seu passado. Enfim, o Jovem Dex é um trapper baiano de 19 anos que nasceu e cresceu em Feira de Santana, na Bahia, e desde sempre ele foi apaixonado pela música e pelo rap. Tanto que ali entre sua infância e o começo de sua adolescência, ele chegou até a gravar uns covers e postar no Facebook, mas nada relacionado ao rap, muito menos ao trap que iria futuramente mudar sua vida. Seu primeiro contato com o trap aconteceu apenas anos depois através do Tyga, que ele em certa época ouvia muito e achava muito foda o estilo de som que ele fazia, assim como o jeito que o Tyga se vestia. E então ele decidiu que queria isso pra ele também, viver da música e ter um lifestyle como que o Tyga tinha. E então ele decide fazer trap, a princípio gravando de seu celular. E ele lançou algumas faixas, como a faixa Faço Grana. Tu cobra pra fazer feat comigo, influencia até no som dos inimigos. E a faixa Ferrari. Coca na minha mina, elas querem gasolina, essa cena muito fria. E assim ele seguiu, lançando vários trabalhos ainda no underground, sempre com o Robert Beats na produção, que futuramente o levaria para fazer parte da Hash Produções. Já na Hash, ele lança seu primeiro trabalho, em outubro de 2018, a faixa Nave, que já chegou na cena quebrando tudo. Hoje esse som já conta com quase 75 milhões de views, se tornando, além de um dos maiores hits da história do trap nacional, um dos clássicos que marcaram a história da cena. Sempre aprendo de tudo, o carro rival passou, essa lataria de furo. Depois de Nave, ele lançou mais algumas faixas que alcançaram números que na época só o Matuê alcançava ou superava, e que mesmo anos depois poucos conseguiram alcançar ou manter. Seu segundo som lançado, a faixa Al Capone, já conta com 11 milhões de views. Conta bancária sente fome, se interessa meu sobrenome. E bom, após Al Capone, ele seguiu lançando vários trabalhos relevantes, de qualidade e que atingiam números astronômicos para a cena e para a época, como a faixa Money, que hoje já ultrapassou a marca de 30 milhões de views. Só da Jovem Dex, ela me escuta quando quer sair da bad, trabalho com números dos falsos do compete. Enfim, para não ficar o vídeo todo falando de números e falando som a som, irei comentar agora brevemente mais alguns lançamentos relevantes, como Rockstar, Clima Quente, Tango, Porsche e, claro, sua participação na faixa Marginais Trap, chegando até seu último lançamento, a faixa Fendi. Bom, resumida sua trajetória, agora irei dar a minha opinião sobre ele e eu tenho muito a dizer sobre esse mano. Vamos começar abordando os pontos negativos e os erros cometidos pelo Dex. Bom, rapaziada, como eu disse, o Dex é um dos manos mais versáteis da cena e poderia facilmente estar na lista que postei recentemente dos 10 trappers mais versáteis da cena nacional. Porém, um fator o distanciou dessa lista: seu histórico de acusações de supostos plágios durante sua carreira. Acusações que vão da época que ele era underground até os dias de hoje. E essas acusações têm força principalmente quanto aos seus primeiros sons lançados pela Hash, como em Nave, Money, Clima Quente e Porsche. Isso manchou muito sua imagem, principalmente quando ele estava em seu até então auge, afastando determinada parte do público dele e desfazendo sua imagem de artista inovador, talentoso e versátil. E isso é foda, porque muitas vezes ele é original, ele é criativo, faz algo diferente e único. Porém, por ter seu nome manchado dessa forma, ele acaba não tendo o devido reconhecimento pelos seus feitos.
Mas isso acontece muito por culpa dele. Caso se confirme os plágios, ele de fato não merece ter esse prestígio de um artista versátil, criativo. E caso seja mentira, ele deveria buscar se pronunciar mais a respeito, de forma que provasse e limpasse seu nome, assumindo que tal flow é referência, que tal verso ele que criou. Porém, como ele não se pronuncia, ele deixa margem para o público o atacar e criar essas coisas. Sei que o artista não deve ficar explicando sobre suas criações, mas nesse caso, isso tomou uma proporção muito grande para ele permanecer no silêncio. E não é só isso que o impede de ser ainda maior na cena. Fatores que também o atrapalham é a quantidade de sons que ele tem lançado. Muito pouco para um artista que ainda está se construindo. Quase 2 anos de pista e apenas 16 sons lançados. E o Dex tem aproveitado muito mal o momento, enquanto a maioria da cena tem usado da quarentena, da ausência de shows e de uma agenda cheia para lançar sons, EPs, mixtapes e até álbuns, o jovem Dex mal lança sons. Estamos vivendo a fase com mais lançamentos da história do trap nacional. Tem lançamento de álbum de artistas relevantes quase semanalmente. Até o Matuê, que mal lança som, tá na eminência de lançar seu álbum. Enquanto isso, o Dex demonstra estar desligado e apático disso tudo. Ele não demonstra tanto interesse em realizar novos lançamentos e nem sequer em realizar feats ou collabs com esses artistas que têm lançado seus trabalhos nesse período. Com exceção do Leozinho, que vai lançar um álbum daqui uns meses, e acho que o Dex estará. Pelas prévias, porque o Dex lança mais prévia que som, tá igual o Matuê ano passado. Apesar de que essa prévia que eu tô falando já fez aniversário de tão antiga. Enfim, a quantidade de sons que ele vem lançando tem sido insuficiente pro momento e pro Dex, que apesar de ser um artista grande e relevante na cena, ele não tem tantos trabalhos ao ponto de consolidá-lo no trap. Ainda quanto à ausência dele em feats, talvez isso seja reflexo da distância que ele aparenta ter da cena. O Dex passa uma imagem de ser de certa forma meio inacessível, distante dos outros. Vemos sempre vários artistas juntos, seja em estúdio ou rolês, e não vemos o Dex com frequência se relacionando com outros artistas dessa forma. E acredito que isso muito se deve ao fato dele estar fora do eixo. O contato com outros artistas e até mesmo com os fãs muitas vezes se torna mais restrito e mais difícil, o que ele deveria tentar mudar um pouco. Enfim, agora vamos falar da importância, acertos e conquistas do jovem Dex, e elas são muitas, começando pela representatividade do jovem Dex, que é um dos maiores da cena e conquistou isso mesmo sendo fora do eixo, se tornando hoje o maior da Bahia no trap, o que é algo muito grande. A Bahia em população é o 4º maior estado do Brasil, e o Dex tem uma importância, uma relevância e uma influência que transcende a música. Ele representa um povo, um cara que veio de baixo e conquistou tudo isso sendo nordestino. E quem é de lá sabe que para vencer na música você tem que vencer 2 vezes. E ele venceu, enfim. Quanto à sua musicalidade, você considerando muitos de seus sons como plágio ou não, é inegável a busca que ele tem de sempre fazer algo diferente. Seus sons são sempre únicos, com flows diferentes a cada som, com estilos distintos, transmitindo geralmente em seus sons uma energia muito boa, muito pra cima. E são raros os artistas hoje que fazem isso e têm o sucesso que ele tem. E essa versatilidade e qualidade o transformou em um artista muito completo, que tem apresentado em seus feats e colaborações, mesmo que raras, o quanto ele está acima do restante, se destacando sempre. Como na faixa Marginais Trap, onde além dele, a faixa conta com nomes como Menotod e Felp 22, e o Dex foi o destaque do som, demonstrando estar em um outro nível se comparado aos demais. Bonde do dedo nervoso, nego. Cê não é perigoso, nego. Cê nunca subiu o morro. O cara tem o talento e a voz que o permite muitas coisas dentro da música, podendo fazer flows mais rimados a algo mais melódico, mais cantado e sem ter de abusar muito do autotune ou da masterização.
Outra parada que acho muito da hora da parte técnica do Dex em seus sons é quanto à forma que ele usa os adlibs e os reforços em suas músicas, sempre nos pontos certos, dando uma intensidade muito grande aos sons, que devido às proporções até me lembra o Young Thug, que costuma explorar muito dos adlibs e dos reforços para conseguir passar de forma mais precisa a vibe e a mensagem do som. Por fim, queria deixar a minha opinião, que considero o Dex com uma estética muito única na cena nacional, e ele fazer um trap diferente dos demais é muito positivo para a cena como um todo, pois dessa forma a cena fica mais diversificada. Deveríamos valorizar mais o artista foda que o jovem Dex é. Nomes como o dele, com o talento dele, não aparecem todo dia. E bom, a Hashi tem um papel importantíssimo nos trabalhos do Dex. Ela dá o suporte de produção, videoclipes e de visibilidade que pouquíssimos na cena tiveram a sorte de ter. Por isso, não dá pra falar de Jovem Dex sem falar também da Hashi Produções, uma das melhores produtoras audiovisuais da cena. Porém, não irei me aprofundar muito sobre a Hashi, porque isso é tema para um vídeo que virá em breve. E antes de finalizar o vídeo, respondendo o questionamento da thumbnail, o Dex não está em decadência. Seus números, que inegavelmente caíram consideravelmente, apenas deixaram de ser impulsionados ou inchados pelo hype de Nave, que passou, e o que restou tem sido reflexo do potencial de cada som individualmente. E seus números seguem enormes, demonstrando que seu hype e seus números é reflexo de seu talento. Porém, se o Dex trabalhasse melhor seus lançamentos, criando uma expectativa e tudo mais, e se lançasse com uma frequência um pouco melhor, ele com certeza teria números bem mais expressivos que os atuais. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Comentem o que vocês acham sobre o jovem Dex. Enfim, não se esqueça também de deixar o like e de se inscrever no canal. Por hoje é só, valeu, falou e daqui a pouco tamo de volta.